Você está no canal Conservador RJ, eu sou Leandro Costa. Ajude o canal curtindo o vídeo, compartilhando e se inscrevendo. E quem quiser me seguir nas redes sociais, lembrando que tanto Instagram quanto Facebook, Twitter, Leandro Costa. Só aqui é Conservador RJ. Hoje eu vou falar sobre a questão da prisão em segunda instância e o erro que o STF cometeu, inclusive por uma visão internacional. Eu não vou me ater à legislação, porque se eu me apegar aqui na legislação, o vídeo vai ficar extenso. Existe uma legislação que ampara, eu posso poder explicar onde está na lei a previsão para cada recurso. Então, eu simplesmente vou dar nomes ao recurso e vou explicar o que são instâncias, basicamente. Porque senão vai ficar extenso demais, o vídeo vai ficar muito grande para tentar aqui passar o que é a legislação que ampara cada recurso. Então, vamos lá. A questão da instância, quando se fala instância, a gente tem a ideia de que é o local onde é julgado. Como assim? Quando eu entro com um processo, isso pode ser civil, penal, trabalhista, eleitoral, militar, dependendo de cada justiça, esse processo, em regra, ele vai ser recebido por um juiz. Esse juiz, ele é chamado ali de primeira instância. Vou dar um exemplo aqui de um processo civil, um processo que discute a propriedade de um imóvel. Esse processo vai ser enviado para um juiz de uma vara civil. Essa discussão está em primeira instância. Qualquer lado ali que se considera perdedor ou prejudicado totalmente ou mesmo que parcialmente por aquela decisão do juiz, tem o direito de recorrer para o tribunal. E esse processo ele vai subir, no caso do direito civil, ele vai ser, a gente chama de apelação, mas eu vou chamar aqui de recurso ordinário para facilitar. Ele vai seguir um recurso ordinário que vai ser apreciado pelo tribunal. Ou seja, eu tenho uma insatisfação com a decisão de um juiz, uma sentença, e eu quero uma segunda opinião. É como um médico, eu quero uma segunda opinião. Quando você quer uma segunda opinião, você encaminha, você pede para isso ir para um tribunal. Tem custos, tem prazo, tem tudo isso, mas chegando ao tribunal, os desembargadores vão julgar. A regra, 3 desembargadores, eles julgam para não ter um empate, ou seja, 3-0 ou 2-1, eles vão julgar aquele recurso. Esse recurso, ele é chamado de recurso ordinário porque ele é um direito. Não está satisfeito com a decisão do juiz, você recorre. Tanto na área civil quanto na área penal. Foi condenado? Pode recorrer. Foi absolvido? A acusação, que em regra é o Ministério Público, mas a gente vai, se for pesquisar, vai ver que tem ação penal privada e que pode ser uma pessoa que está acusando, né, através do seu advogado. Nesse caso, a acusação poderá recorrer caso seja absolvido. Se foi condenado a uma pena muito alta, a recorrer para diminuir a pena, a acusação achando que a pena é pequena demais pode recorrer. Então esse recurso, ele é uma faculdade que é concedido a todos. Ou seja, todos têm esse direito. Você tem o direito de chegar na segunda instância. Seja você assistido pela defensoria, seja você assistido por advogado, não importa. Você vai ter o direito de recorrer. Basta você querer. Então isso é dado a todo cidadão. E até ao estrangeiro. Não tem problema nenhum. Todo brasileiro e estrangeiro. Já as instâncias acima, que a gente chama vulgarmente aqui de terceira e poderia até falar em quarta instância, mas não é o correto, então eu vou chamar de instância superior ou especial, pelo nome do recurso, mas vou chamar de superior. E o Supremo, que seria a última instância, em regra, não é um direito. Você não tem o direito de recorrer. Você vai ter que comprovar para poder recorrer. O recurso especial, assim chamado, ele já vai subir, e aí eu estou falando da área penal e civil, porque no direito do trabalho vai ter outro nome, salvo engano, o recurso de revista. Esse recurso ele vai subir para um tribunal superior. Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral. E eu não vou entrar aqui na questão militar não, porque lá tem uma supressão de uma instância, não vem ao caso. Mas nesses casos, não é um direito, não é eu quero e o processo vai chegar lá. Eu tenho que demonstrar ali a violação de uma lei federal, por exemplo, que me prejudicou naquele caso concreto. Vou dar um exemplo naquela discussão lá de um bem imóvel. A pessoa demonstra para o juiz todos os títulos de propriedade, ela apresenta todos os títulos, o juiz convencido alega que a pessoa é proprietária do bem e dá a ela
favorável à sentença. A mesma coisa acontece com o tribunal, confirma essa decisão, mesmo com recurso da outra parte. Mas a outra parte, desde o primeiro momento, está alegando que aquele imóvel era abandonado, que ela já está ali há 10, 15 anos e que ela usucapiou o bem. Ou seja, ela tem o direito e razão desse abandono, já está morando no local. Qual vai ser a regra? Ela tem o direito de recorrer para o tribunal dessa sentença do juiz. Mas uma vez que o tribunal negou, ela agora poderá ir para o Superior Tribunal de Justiça? Até poderá, mas ela vai alegar que foi desconsiderada a lei, que no caso, Código Civil, que garante o uso capião. A uso capião. Se no caso, essa lei foi descumprida, o tribunal que negou o recurso, ele vai encaminhar para o Superior Tribunal de Justiça, que verificando que realmente há violação da lei, vai receber o recurso. O Supremo, como sendo a última instância, ele é o guardião da Constituição. Então, para que ele receba um processo, ele tem que reconhecer que ali foi desrespeitado alguma norma ou princípio constitucional, resumidamente falando, para quem não é da área do direito, que foi prejudicada a parte por descumprimento de algo que está previsto na Constituição. E, ainda assim, que aquilo tem uma repercussão geral, ou seja, que aquilo vai afetar no futuro, indireta ou diretamente, outras pessoas, que aquela decisão pode criar um efeito cascata ou coisa desse tipo. Logo, esses recursos, o especial e o extraordinário, eles são exceções. Eles não são a regra. A regra é, você recorre para a segunda instância. As instâncias dos tribunais superiores e do Supremo são raríssimas exceções. A regra não é toda hora o recurso vai chegar no STJ, vai chegar no Supremo, vai chegar no TST. A regra é que o recurso lá seja tratado como exceção. Se ele é tratado como exceção, qual o problema da prisão em segunda instância ser proibida? Que poucos vão ter o direito de lançar mão dessa exceção. Na prática, a gente vê quem tem um corpo de advogados, quem tem uma estrutura, né, jurídica por trás para poder recorrer e protelar. Então, essa regra de recursos que chegam ao Supremo, e habeas corpus, e mais outro recurso, e mais um embargo, tudo isso chega no Supremo, e o recurso extraordinário, o recurso especial. Isso não é uma regra, isso é uma exceção. E como sendo uma exceção, a maioria das pessoas sequer vão ter esse direito. Ou seja, transito e julgado depois de segunda instância. Quando a gente está falando de crime, a gente vai ter dois problemas. Primeiro, a gente vai criar o país vai criar um tratamento totalmente dispar. Quem tem meios para recorrer até o Supremo, e isso depende realmente de toda uma estrutura jurídica para fazer essa defesa, vai chegar com recurso no Supremo. Quem não tem, depois de uma segunda instância, vai transitar em julgado, porque o teu recurso, mesmo que desesperado, vai chegar lá no STJ, não vai ser recebido, no STF não vai ser recebido, e aí você vai transitar em julgado depois de segunda instância. Normalmente, o criminoso, e eu estou falando do criminoso, vai ter gente que vai ser absolvido, não é o criminoso, mas o criminoso que lança a mão de todos esses recursos é justamente o criminoso que tem esse aparato jurídico, ou seja, o criminoso mais estruturado, o que vem de uma organização criminosa, o que tem toda uma estrutura atrás dele para cometer esses crimes. O criminoso eventual, aquele que por um deslize comete um crime, ele dificilmente vai ter esse suporte todo. E a lógica passa a ser: o Brasil está punindo menos justamente os piores criminosos, que são aqueles que têm como lançar mão de recurso, mesmo estando respondendo processo, mesmo numa preventiva, e ele vai lançando mão de recurso. Na prática, é uma exceção. Claro, a Constituição fala, ninguém será considerado culpado sem trânsito julgado. Isso é algo importante, não podemos ignorar isso. Mas a prisão, ela não necessariamente está considerando que o cara é culpado, que o indivíduo é culpado. Mas ela está dando um lastro, e por incrível que pareça, isso está no livro do Gilmar Mendes. As duas decisões, já na primeira e segunda instância, já demonstram uma grande possibilidade dele ser culpado. E já existe ali um risco muito grande dele estar respondendo ainda o processo em liberdade. Porque, como eu falei, chegar no STJ já é uma exceção. Chegar no Supremo é uma exceção. Esses tribunais
alterarem as decisões do tribunal recorrido, vamos dizer assim, do juiz e do tribunal, é mais raro ainda. Então, na verdade, essa pessoa tem uma grande chance de ser condenada, ou seja, da sua condenação ser mantida lá no recurso no STJ ou no STF. E aí o que acontece com essa prisão? Essa manutenção da soltura, evitando a prisão, faz com que esse indivíduo tenha a chance de se evadir e deixar de cumprir a pena, porque ele sabe que é muito raro a chance daquela situação mudar. Nesse caso, como bem observado, até por alguns, né, que votaram em favor da prisão em segunda instância, vai se criar uma justiça dispar, onde alguns que conseguem recorrer permanecem soltos e muitas vezes até a prescrição, e ainda dá a chance de uma fuga, uma vez que alguns sabem que essas decisões são quase impossíveis de ser revertidas lá em cima. O que se pretende muitas vezes são recursos protelatórios para ganhar tempo e ou tentar uma prescrição ou tentar fugir da execução penal saindo do país. O que não vai acontecer, já que a esquerda diz defender os pobrezinhos, o que não vai acontecer com o pobrezinho coitado que cometeu um crime ali num desvio, mas vai beneficiar sim criminosos de, como a gente diz, colarinho branco, né? Os corruptos, o alto escalão do crime, o crime organizado. Então esses vão ser os beneficiados. Por isso, essa luta contra a prisão, contra a proibição da prisão em segunda instância é tão importante. Por isso é tão necessário. Não se trata do ex-presidente Lula. Não se trata da condenação do Lula. Lula já foi condenado de novo. Já saiu mais uma decisão do TRF agora, mantendo condenação para ele. Ou seja, ele já tem mais uma segunda condenação. Provavelmente o STJ, o Supremo, não vão conseguir reverter a situação dele e uma hora ele vai parar atrás das grades novamente. Fora que no caso dele, que se considera um preso político, a desmoralização que ele está tendo nacionalmente, porque todos estão vendo que ele está solto, mas não está livre. Está andando por aí, mas está condenado sim, até na instância superior, no primeiro processo, e nesse segundo processo já pelo tribunal. Nós temos aí uma situação onde ele está desmoralizado politicamente, socialmente, então não é ele o maior beneficiário. O problema é, N outros criminosos estão sendo soltos. E os criminosos que são soltos são os mais perigosos, incluindo o Lula.